Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro programa da terceira temporada da série Igreja em Missão. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Pois, é verdade, cá estamos novamente, depois de um interregno de algumas semanas, talvez alguns meses, depois de termos emitido alguns dos episódios correspondentes às duas primeiras temporadas, episódios esses do Igreja em Missão que continuam a estar disponíveis no canal YouTube da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, que nós aconselhamos a subscreverem, pois lá poderão encontrar conteúdos bastante interessantes e proveitosos. Esta nova série esta temporada do Igreja em Missão irá ter uma diferença, deixará de ser emitida com periodicidade semanal para passar a ser transmitida mensalmente, uma vez por mês. E eis-nos, pois, no mês de novembro, neste programa de novembro, e connosco hoje temos um convidado. O convidado não está aqui em estudo, não está aqui presencialmente, mas está a algures para nos responder algumas perguntas, talvez no norte do país. Trata-se do pastor Albert Canfield, que é o coordenador do projeto Missão Creio, da Igreja Metodista Portuguesa, a quem desde já damos as boas-vindas ao pastor Albert Canfield. Nós queremos começar por fazer uma pergunta, a propósito precisamente do Igreja em Missão. Depois deste tempo todo, esta nova temporada era para arrancar em setembro, não é verdade? No entanto, já estamos em meados de novembro. Pode-nos adiantar alguma razão para esta demora em relação a estes programas, pastor Albert? A pandemia, obviamente, tem dificultado a tentativa de todos nós a tentarmos regressar a alguma normalidade. A nossa vida foi drasticamente alterada com essas situações da pandemia e, nesse tempo, nós temos refletido sobre a questão da própria Missão Creio, visto que ela tem o objetivo de ser desenvolvida ao longo de uma década, de 2020 até 2030. Mas é com muita alegria que nós agora, então, regressamos ao nosso programa, nossa terceira temporada do Igreja em Missão. Pastor Albert, numa primeira fase deste programa do Igreja em Missão, a ênfase foi na questão do fortalecimento das igrejas. Mas para haver fortalecimento é necessário também que cada crente esteja capacitado e por isso o foco desta nova série de programas será sobre a capacitação do crente. Pode-nos adiantar mais alguma coisa sobre isso, pastor Albert? Capacitar é fazer com que cada crente se sinta e se torne capaz de servir a Deus na sua obra, na sua igreja e no ministério. Muitas das vezes as pessoas se sentem incapacitadas. Só recapitulando, a Missão Creio, que foi desenvolvida como um plano de uma década de missão na vida da Igreja Metodista, ela foi desenvolvida em 3 áreas complementares. A primeira delas, o fortalecimento das igrejas. A segunda área, a capacitação de todos os crentes. E a terceira, a plantação de novas igrejas. Essas 3 áreas complementam-se umas às outras. Nenhuma é mais importante, menos importante, mas todas elas são importantes e formam um todo. E relembram-nos sobre a importância da nossa missão nesse sentido. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nós teríamos a missão de ir pelo mundo e ensinar tudo aquilo que Ele nos ensinou. À medida que as pessoas aprendem sobre Deus, sobre a fé, sobre Cristo, elas vão se tornando mais capacitadas para a obra do ministério. E este é o grande desafio que nós temos hoje como igreja. Nós temos algumas partes da vida da igreja dedicadas a isso, mas a ideia é tornar a capacitação cada vez mais acessível e comum na vida da igreja. Mas, em termos práticos, o que é que está planeado? O que é que, no fundo, os crentes poderão esperar da igreja
ou o que é que a Igreja poderá esperar dos crentes em relação a este assunto, da capacitação? Em termos práticos, uma das primeiras coisas que começou-se já em termos de discussão, reflexão e preparação foi a reflexão do Conselho Presbiteral. O conjunto dos pastores da igreja tem pensado como nós podemos desenvolver e capacitar cada crente das nossas comunidades. Como pastor, eu gosto de dar esse exemplo. Muitas das vezes eu já desafiei pessoas a trazerem a mensagem no culto de domingo ou o estudo num estudo bíblico, e muitas pessoas, ao receber esse convite, ficaram apavoradas. Algumas delas pensaram: eu jamais poderia fazer isso, eu não consigo. Eu tenho limitações, eu não sei se eu consigo falar, não sei se eu consigo dominar o nervosismo, não sei como preparar. E em resumo, muitas pessoas não se despertam à pregação e ao ensino, muitas vezes, porque falta-lhes a preparação, falta-lhes a capacitação. E a capacitação vem justamente nesse sentido, de tirar os medos, os receios, esclarecer, mostrar os caminhos e métodos a serem desenvolvidos para tornar o exercício do ministério mais fácil e, claro, arraigado em Jesus Cristo. Eu e você precisamos crescer nesse entendimento e nessa convicção. E por isso, nós como pastores temos refletido e pensado. O nosso desejo é que cada uma das nossas igrejas, cada membro das nossas igrejas se desperte à capacitação. Há muito a que cada um temos a melhorar e a se dispor no serviço de Cristo e na missão de Cristo. Há muitos dons e talentos que estão na vida de inúmeras pessoas nas nossas igrejas, mas muitas dessas pessoas ainda não se despertaram, ainda não se levantaram para o serviço, porque muitas delas ainda se sentem incapacitadas. O lugar do crente não é nos bancos da igreja. O lugar do crente é pegando no arado, como diz a palavra, é no serviço, na ação, servindo a Cristo ativamente. Mas a razão pela qual muita gente, muitas das vezes, participa da igreja de uma forma tão passiva, é porque falta-lhes a capacitação. Por isso, como conselho presbiteral, a nossa reflexão como pastores tem sido justamente essa. Como que nós podemos despertar todos os crentes ao serviço, à missão? Porque há uma grande tarefa a ser feita, mas muitas das vezes há algumas barreiras que precisam ser transpostas, superadas. Há alguns medos e receios a serem quebrados, e a capacitação vem de encontro justamente a isso. Na vida da igreja, nós temos o Instituto Bíblico Teológico Metodista, que traz a parte de formação formal, capacitação formal aos ministérios ordenados da igreja. Os presbíteros, os diáconos e os professores da escola dominical. Entretanto, uma pequena parcela dos membros das nossas igrejas participam do IBTM. Mas isso não significa que apenas alguns devem se dedicar e esmerar-se na capacitação. Mas a capacitação deve ser uma verdade para todos. Por isso, nós estamos a desenvolver um novo braço de formação na vida da igreja que vai funcionar como uma escola da fé. A ideia é que ali nós tenhamos formações relacionadas à família, ao casamento, criação de filhos, liderança, oração. Nós trabalharemos assuntos mais relacionados à prática, à espiritualidade, ao dia a dia da fé cristã, os primeiros passos da fé. E a ideia é tornar esses cursos acessíveis e disponíveis a todas as nossas comunidades e a todos os crentes. Assim, qualquer um que queira crescer e aprender mais sobre determinado tema, nessa escola da fé será possível, então, trilhar esses cursos e desenvolverem-se, capacitando-se mais e mais. Isso tudo será, numa primeira fase, obviamente, no desenvolvimento dessa escola da fé, com apenas alguns cursos, numa primeira fase, possivelmente 2 cursos, em que um primeiro será sobre os primeiros passos da fé e um segundo sobre o despertamento à missão. Um assunto que muitos de nós precisamos aprender, ouvir, crescer e nos levantarmos e nos dispormos na obra de Cristo. Que você esteja preparado, animado, e fique atento para as mais notícias que nós vamos a divulgar e que você levante-se, capacite-se e assuma o seu lugar na missão de Cristo. Que Deus te abençoe. Estamos a chegar ao fim deste programa e resta-nos agradecer a presença
do pastor Albert Canfield, que nos trouxe algumas novidades e alguns esclarecimentos sobre esta nova fase de missão, creio, sobre a capacitação do crente. Relembro que estes programas irão ter uma periodicidade mensal e por isso o próximo será apenas em dezembro. E como dezembro é o mês de Natal, o tema será como falar de Jesus este Natal. Por isso, estejam atentos, continuem a consultar os nossos programas no canal YouTube da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa e oro para que todos possam viver um tempo de alegria, paz, de esperança, confiando sempre no Senhor.